Manda aí o livro de vocês para a gente corrigir a atividade passada ontem. Ok? Quando puder iniciar. Qual foi a página que foi passada ontem, Paulo? Outra coisa, reforçando mais uma vez. Vocês devem enviar antes de 12 horas a atividade que vocês fizeram em casa, para que eu possa conferir se realmente foi feita. Poucos alunos estão enviando, porém, os poucos que estão enviando, eu estou anotando o nome, tá? Porque isso aí também conta como pontuação. Antes da gente iniciar a correção, eu acho que foi comunicado a vocês que vocês vão ter que fazer uma espécie de simulado, né? As provas, né? Vocês vão ter que fazer as provas e serão online, se eu não me engano, foi assim que foi explicado no dia da reunião. Então, vou só falar alguma coisinha breve, qualquer dúvida vocês podem tirar com os outros professores também, porque pode eu ter entendido pouco, né, a respeito. Então, assim, o Roberto passou um áudio para mim, para os professores, dizendo que vocês vão ter um simulado, né, das disciplinas, e esse simulado já vai estar disponível amanhã, a partir das 14h40. 14h40 não, desculpa. 16h40. A partir das 16h40, esse simulado já vai estar disponível para que vocês possam acessar e ver como é que vai funcionar essa plataforma disponível para que vocês realizem as avaliações, tá? Com relação ao envio das atividades, Walter, eu acho melhor ser enviado pelo aplicativo. Por quê? Porque pelo aplicativo, o coordenador ele também acompanha, tá? Então, assim, pelo WhatsApp, você poderia até me enviar, porém, não tem como o Roberto acompanhar dessa forma também, né? Então, assim, pelo aplicativo já fica mais fácil e melhor de ser acompanhado também pelo coordenador e pela direção da escola. Então, caso tu tenha dúvida de como enviar, você pode estar entrando em contato com o coordenador e ele pode te disponibilizar algum vídeo, alguma orientação de como enviar essas atividades pelo aplicativo, tá? Ou qualquer coisa, você pode pedir auxílio ao Edson ou ao Carlos, que eles também estão disponíveis para explicar, tá bom? Aceito, Raikkonen. O que importa é você enviar antes do horário. Porém, eu peço que vocês enviem até às 12, por quê? Porque até às 12 horas eu tenho mais tempo para poder visualizar essas atividades, né? Agora, Valdo, se você não conseguir hipótese alguma, depois você conversa comigo, tá bom? Então, vamos lá. Pegando aí o livro de vocês na página 118, ok? Pronto. Na página 118, nós temos aí, exercite sua memória. Eu havia passado ontem para vocês essas 4 questõezinhas como atividade para casa. Então, nós vamos fazer a seguinte correção, tá? Primeira questão. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como os alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito, a respeito da estrutura celular desses seres, indique uma característica presente em bactérias que justifica a sua classificação em seres procariontes. Ok, Raíssa. Pablo, ok. Não, Pablo não, deixa eu só olhar aqui. Maria, ok. Pablo não. Não é isso que eu espero. Mais alguém? Mais alguém? João Mariano. Não? Mais ninguém? Patrícia está disponível?
Ó, nesse caso aí, nós já havíamos falado que as bactérias, elas são procariontes, ou seja, elas não possuem a carioteca, né? O seu material genético fica disponível, fica disperso no citoplasma, né? Então, na primeira questão, é como a Raíssa já havia falado, Maria também, tá? Aí, no caso, há a ausência da carioteca, tá? Ok? Precisa repetir? Na primeira questão, o que está, a resposta é a seguinte: a ausência de carioteca, certo? Ou membrana nuclear. Carioteca ou membrana nuclear. Passando adiante, segunda questão. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com o seu formato e agrupamento. Quais são as formas coloniais apresentadas pelos cocos? Certa resposta, Walter. Raíssa. Pablo, não. Pablo precisa corrigir essa daí, a questão 2, tá? Um minutinho. Questão 3. Para produzir iogurte caseiro, basta uma colher de iogurte natural, comprado em supermercado, em 1 litro de leite fervido ainda morno. Cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido durante 12 horas. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte natural, que realizam o mesmo processo quando estão fabricando produtos como o queijo. Que não me recebe esse processo? Fermentação. Não sei se vocês observaram, mas essa questão 3 é a mesma proposta que tem lá na página 124, como laboratório de ciências. É a mesma proposta. Resposta certa, fermentação, tá? Questão 4. Muitas bactérias e fungos se nutrem de substâncias presentes em organismos mortos ou em seus detritos e fezes. Nesse processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo dos seres vivos são transformadas em substâncias minerais. Estas, por sua vez, são absorvidas por plantas e outros seres autótrofos, desculpa. Portanto, que processos deixariam de ser realizados na ausência de bactérias e fungos? Tia, eu posso falar por aqui? Pode. Eu coloquei assim: podemos concluir que os decompositores são essenciais para os ciclos biogeoquímicos, tais como o do carbono e do nitrogênio, uma vez que fazem com que esses elementos tornem para o meio abiótico, tá certo? Ok. Mais alguém? Raíssa tá ok. Pablo, ok. Mais alguém? Fez diferente? Colocou diferente? Não? Ok, tá certo, Maria. No caso aí, não ocorreria, como já foi mencionado aqui no chat
pelos colegas. Não haveria, não ocorreria, no caso, a decomposição e a reciclagem aí de matéria, tá? Foi o que foi mencionado aqui por alguns colegas. A 4 é o que está sendo mencionado, Paulo. Qualquer coisa, depois tu assiste novamente e volta isso aí, tá bom? Certo, pessoal? Pode continuar? Ok. Na página 119, dando continuidade, nós tínhamos falado anteriormente. Só um minutinho. Bem, continuando. Nós tínhamos iniciado a falar a respeito anteriormente, no caso, ontem nós tínhamos falado a respeito das bactérias e hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre algumas bactérias e as doenças. Nós ontem comentamos a respeito que existem bactérias que são benéficas e existem bactérias que elas são nocivas, ou seja, que elas podem nos causar trazer alguns malefícios para a nossa saúde, né? Então, dando início aí, nós temos na página 119, iniciando aí dessa parte, tá? Bactérias e doenças. Quais são as formas de transmissão dessas bactérias causadoras de doença? E a transmissão através do contato, né? Mas esse contato com gotículas de saliva de pessoas doentes, né? Contaminadas, no caso. Há também outra forma de transmissão, que é através de alimento ou água, ou até mesmo objetos que tenham sido contaminados. E também a terceira opção aí de transmissão é através de contato sexual. Então, nós temos essas três formas de contaminação, de transmissão de bactérias causadoras de doença, tá? Contato através de gotículas de saliva, isso, gotículas de saliva de doentes, pessoas contaminadas, contato com alimentos, água e também objetos contaminados e contato sexual. São as três formas de transmissão de doenças por meio de bactérias. Aí nós temos aí, com relação às doenças, nós já tínhamos até comentado sobre o tétano, por exemplo. O tétano é uma doença transmitida por bactéria, causada por bactéria, tá? Essa bactéria, ela se encontra no solo, ela penetra na nossa pele através de quê? De corte ou de alguma perfuração, tá? Corte com lata, um prego, algum material que esteja contaminado. Então, essa bactéria, ela penetra no nosso corpo através do corte ou de uma perfuração, tá? Ela é causada pelo bacilo. Nós vimos aí com relação à estrutura das bactérias que eles são classificados. Então, aí no caso, a do tétano é transmitida pelo bacilo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro o nome desse bacilo, desculpa. Bacilo Clostridium tetani, né? No caso aí, o que é que acontece? Quando a pessoa é infectada contaminada, no caso, por essa bactéria, o que é que acontece? Isso, Walter, coisas enferrujadas. Materiais sujos, eles causam tétano. Não só as coisas enferrujadas, mas um vidro também pode causar. Se você se cortar com vidro também, ele está contaminado, ele também pode te causar o tétano, tá?
porque é algo sujo, então ele pode te trazer a doença. O que é que acontece? A pessoa que está contaminada pelo tétano, ela vai ter contração muscular, tá? Essa contração muscular, ela vai agir de forma involuntária, pode causar a morte também, tá? Por quê? Porque quando essa bactéria, ela vem atingir os músculos ligados à respiração ou à deglutição, aí ela pode causar a morte, tá? Hoje em dia existe a vacina, nós já havíamos até comentado ontem, existe a vacina contra o tétano. Essa vacina, ela é tomada na infância, porém, essa tem temos doses que elas são repetidas no decorrer da nossa vida. Como eu tinha falado para vocês, quando nós somos crianças, a gente toma algumas doses. Se eu não me engano, com 4, 6 meses, e ontem até o Paulo comentou com 5 anos, mas eu acho que não é 5, eu acho que é com 4, né? Com 4 anos, se eu não me engano, tem uma dose dessa vacina contra o tétano. E depois desse período, aí você fica tomando um reforço, que é chamado de duplo adulto, né? ADT, que ela é aplicada de 10 em 10 anos, certo? Quando nós somos crianças, nós já tomamos essa vacina com 2 meses de idade contra o tétano. E essa vacina, ela vai receber, são 3 doses. Você toma 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, 4 meses e 6 meses, e um reforço quando você tem 4 anos de idade. Depois desse período, aí você vai ficar tomando reforços que são de 10 em 10 anos, tá? Alguma coisa até aí? Não, né? Só a nível de informação. O tétano, por exemplo, ele, assim como qualquer outro tipo de doença, né, foi pesquisado, foi estudado até que se descobrisse uma vacina que pudesse ser aplicada. E essa vacina, ela surgiu justamente num período da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1914, tá? A vacina que surgiu aí no período da Primeira Guerra Mundial. A próxima doença que nós temos aí no nosso livro é a respeito da tuberculose. A tuberculose é causada pelo bacilo Koch, né? É uma doença que é transmitida, é uma bactéria, transmitida por uma bactéria, mas essa bactéria é transmitida pelo ar. Ela atinge os pulmões, fazendo com que a pessoa demonstre sintomas parecidos com de uma gripe ou de um resfriado, tá? Existe vacina, hoje em dia já existe vacina contra a tuberculose, e se eu não me engano, ela é tomada logo no início, logo quando nós nascemos, pequenos, né, que nós chamamos de BCG. Essa vacina, ela também, como as outras, ela foi testada, ela foi pesquisada, enfim, ela foi desenvolvida. E a primeira criança que tomou essa vacina foi uma criança recém-nascida, e se eu não me engano, no ano de 1921, tá? As formas de prevenção da tuberculose é justamente a vacinação e, no caso, antibióticos, né? Nós já falamos a respeito disso, que toda doença transmitida por bactéria é necessário um diagnóstico rápido e a introdução de antibióticos para que esses antibióticos possam agir justamente na parede da membrana dessa bactéria, e assim possa destruí-la, né? Com relação à tuberculose, outra coisa relacionada à tuberculose, formas de prevenção. Quando a pessoa que tem tuberculose, ela tem que ter repouso, ela tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, evitar o contato com outras pessoas, porque pelo fato da transmissão ser pelo ar, separar objetos de uso pessoal, né? E antigamente acreditava-se que essas pessoas elas precisavam até ser isoladas dos demais. Hoje em dia não, como tem a forma de tratar, ou seja, existe antibióticos que para combater
essa bactéria. Hoje em dia a pessoa ela tem que ter só alguns cuidados, porém ela não precisa ser isolada, mas antes era até isolada, tá? Para evitar que outras pessoas pudessem ser contaminadas. Próxima doença mencionada aí no livro de vocês é a sífilis. Sífilis é uma doença bacteriana, no caso, transmitida através da relação sexual. Porém, nós vamos ver que existe outra forma de transmissão, que é quando, no caso, a mãe está contaminada e passa para o feto durante a gestação, tá? Existe aí também. Então, temos aí a sífilis. Ela afeta os órgãos sexuais, tanto feminino como masculino. É transmitida através das relações sexuais, ou, no caso, que é até chamado de sífilis congênita, quando é passado da mãe para o filho, ou seja, a mãe, durante a sua gestação, ela transmite isso daí para o filho, né, para o feto. O que é que pode ocasionar nesse caso? Só um minutinho aqui, porque saiu aqui para eu poder, como isso ocorre. Só um minutinho, porque saiu aqui, eu não. Aí o chat ficou um pouco ruim de eu visualizar. Raíssa tá perguntando tratamento de que, meu anjo? Que eu não tinha visualizado. Ah, tratamento para tuberculose existe. Hoje em dia existe tratamento para tuberculose. No passado é que ainda não existia. Então as pessoas elas se mantinham isoladas e tinham alguns cuidados, né, para evitar contato com outras pessoas e assim contaminar. Hoje em dia não. Hoje em dia já existe tratamento para tuberculose. A pessoa precisa simplesmente ser acompanhada por um médico. Por quê? Porque o médico ele vai passar antibióticos dos quais ela vai fazer um tratamento. E esse tratamento vai variar de 5, 7 dias, vai variar em dias, entendeu? Mas existem antibióticos que podem tratar da tuberculose. Certo, Raíssa? Paulo está perguntando sobre vacina de quê? Seria interessante que vocês fizessem essa pergunta um pouquinho mais esclarecida, porque eu não entendi. Vacina para qual doença que você está perguntando? Então vamos Tia, continuar. Oi. é que a Raíssa perguntou qual era, como se tratava a tétano. Eu disse que era por vacina. Ela estava perguntando era da tuberculose. Mas tudo bem. Ok. Continuando. Então, continuando a falar da sífilis, né? Afeta os órgãos sexuais, tanto masculino como feminino. É transmitido através de relação sexual, ou, no caso, quando a sífilis congênita, é transmitido da mãe para o filho, durante a gestação, né? Passa da mãe para o feto, no caso, durante a gestação. Quais são os riscos aí com relação quando a mãe está grávida? Pode ocorrer a malformação do feto e até mesmo o aborto, tá? Pode provocar até o aborto. Quando há casos mais graves de sífilis, pode causar lesões cerebrais, como vocês viram aí no livro de vocês, e até loucura, certo? Prevenção, formas de prevenção da sífilis. O uso de preservativos e no caso de uma grávida, portadora de sífilis, ela tem que fazer um acompanhamento médico, que nós chamamos de pré-natal. Ela tem que fazer o pré-natal dela rigorosamente, tá? Alguma coisa até aí? Não? Ok. Próxima doença mencionada aí é a hanseníase, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, né? Acho as palavrinhas muito complexas. A hanseníase, de boa, né, Geslane? Ok.
Raíssa, a lepra, conhecida popularmente como lepra, hanseníase é a mesma lepra. Causa manchas arredondadas na pele, com a pigmentação e sensibilidade reduzida, né? Ou seja, a pessoa vai perdendo um pouco da sua sensibilidade com relação aí a essa mancha. Vai atingir os nervos periféricos, ou seja, atinge um pouco aí os nervos periféricos, responsáveis pela coordenação motora. E como eu já tinha falado, pode reduzir a sensibilidade da pele, né? Formas de transmissão da lepra. Contato com secreções contaminadas. A lepra é transmitida através de contatos com secreções contaminadas. As bactérias entram através de pequenas lesões na pele ou na mucosa, nas mucosas, tá? Pode penetrar dessa forma no nosso organismo, no nosso corpo. Forma de tratamento? Como assim, Tia? Como ocorre a lepra? A lepra, no caso aí, a lepra na hanseníase, né? Tem a palavra. A hanseníase, ela pode ser. As bactérias, a bactéria causadora da hanseníase pode entrar por pequenas lesões na nossa pele, tá? Algumas lesões na nossa pele, através de contato com secreções de pessoas contaminadas. Existe tratamento? Existe. Hoje em dia existe tratamento para a hanseníase, que é feito também através de antibióticos. A vacinação também previne a hanseníase, porém essa vacinação ela é indicada apenas para pessoas que têm contato com doentes portadores de hanseníase, tá? Ok, Pablo? Ixi, tem tanta coisa aqui. Hanseníase pode causar morte? Hoje em dia, não. Desculpa, tem tanta coisa aqui. O Paulo, ele tá indo no Google, fazendo uma pesquisa e jogando no chat. É um texto gigantesco. Não dá tempo de ler isso aqui tudo, não. Tia, e a leucemia? O que é que tem aí, a leucemia? A leucemia, o que é que ela faz? A leucemia, a gente se refere... A leucemia é o câncer no sangue, podemos dizer assim, né? É quando o seu sangue, ele vai perdendo até as pessoas usam popularmente, quando o seu sangue, ele vai enfraquecendo. Mas não é uma bactéria. Viajou, não foi, Diego, agora? Continuando. Tá? Então, assim, no caso da hanseníase, existe vacinação, mas para as pessoas que têm contato com portadores de hanseníase, tá? Já a pessoa que tem a hanseníase, não há vacinação para ela tomar. Ela já está, então ela tem que fazer um tratamento com antibióticos. Também, no passado, logo quando surgiu aí essa doença, as pessoas, elas também se mantinham isoladas, tá? Se mantinham isoladas, sofriam preconceito dos demais, porque era uma doença que eles podia pegar, as pessoas achavam que podia pegar até no ar, sendo que essa doença ela só é transmitida através de contato, tá? E contato com secreções de pessoas contaminadas. Ok? Próxima doença que nós temos aí é a pneumonia. Pneumonia bacteriana. Nós temos dois tipos de pneumonia, né? No caso aí, como a gente está falando de bactérias, então vamos se deter às bactérias. Pneumonia bacteriana, ela vai afetar justamente os pulmões. Ela é transmitida através de inalação e tratamento, voltando a falar sobre tratamento, mais uma vez, tratamento feito através de antibióticos. Esses antibióticos, eles podem ser prescritos de 3 até 7 dias e, em casos mais graves, pode passar de 15 a 20 dias, tá? Hanseníase pode causar morte? Hoje em dia, não. Hoje em dia existe tratamento.
Não sei se você, Patrícia, já ouviu falar, por exemplo, aqui na localidade de desculpa, Antônio Diogo, localidade de Antônio Diogo, existia o que o pessoal chamava de leprosário, que era justamente para receber pessoas com hanseníase, né, para mantê-las, de certa forma, isoladas dos demais. Isso, Valdo, os leprosos. Então, eles eram isolados. Isso daí não é algo de hoje. Há muitos e muitos anos atrás, as pessoas, quando tinham hanseníase, elas sofriam preconceito. Por quê? Porque acreditava-se que hanseníase pegava no ar. Então, eles tinham que ser isolados, afastados das demais pessoas. Hanseníase, Pablo, é a mesma lepra, que é justamente manchas arredondadas com pigmentação, manchas no corpo arredondadas com pigmentação, e onde às vezes a pessoa demonstra sensibilidade na pele. Ou melhor, vai perdendo a sensibilidade. Sua sensibilidade ela vai ficando reduzida. Isso. Lepra, mesma lepra, Walter, tá? Eu tô querendo dizer assim, que as pessoas, antigamente, quando tinha hanseníase, elas eram isoladas. E na localidade de Antônio Diogo, por exemplo, você até mencionou aí, existia o leprosário, onde as pessoas com hanseníase, elas eram mantidas isoladas, separadas, para fazer seu tratamento separado das demais pessoas. Elas não poderiam ficar, por exemplo, em casa, ter o seu problema de saúde e ficar em casa, se tratando em casa. Elas eram isoladas para fazer o seu tratamento. E no passado, lógico, elas, se não seguissem um tratamento, não tivessem um acompanhamento médico, elas poderiam morrer. Mas hoje em dia, elas já podem fazer tratamentos com antibióticos. E no caso, eu acho que até o número de pessoas com hanseníase deve ter diminuído devido à questão da vacinação, porque a vacinação nós tomamos quando criança. Pablo, essa pergunta já foi respondida 2 vezes. Hoje não, tá? Hoje não. Hoje em dia não. Existe tratamento, vou responder para ti, Pablo. Hoje em dia existe tratamento para hanseníase que é através de antibióticos, certo? Posso continuar, né? Voltando a falar, dando continuidade, com relação à pneumonia, que é a próxima doença aí mencionada no livro de vocês. Pneumonia. A pneumonia afeta os pulmões, certo? É transmitido por inalação. Tem como tratamento antibióticos também, são prescritos pelo médico. E esses antibióticos, eles podem ser prescritos de 3 até 7 dias, em casos de uma pneumonia, podemos dizer assim, leve. Quando é uma pneumonia no seu estágio grave, esse tratamento ele pode se prorrogar de 15 a 20 dias, tá? Quando é um estágio mais avançado. Quais são os sintomas aí da pneumonia? A pneumonia pode provocar febre, dor no peito, dificuldade de respirar, tá? Ô, Paulo, tem página 121. Por que você não acompanha o livro? Tipo assim. Pronto, página 121, obrigada. Tá? Então, a pneumonia, ela causa febre, dificuldade de respirar, dor no peito, tá? São os sintomas de pneumonia. Quais são os cuidados quando a pessoa tem pneumonia? A pessoa que tem pneumonia, ela tem que ter um repouso, podemos dizer assim, repouso absoluto. Ela tem que ingerir bastante líquidos, né? E ela deve evitar o possível a questão de mudanças de temperatura, tá? Mudanças bruscas de temperatura. Por quê? Porque isso aí pode prejudicá-lo ainda mais com relação à questão respiratória, certo? Então, a pneumonia é uma doença respiratória, como já tinha falado, mas que existe tratamento também. Era comum no passado as pessoas mandar, quando sabia de um diagnóstico de pneumonia, procurar justamente se tratar em cidades do interior, porque nas cidades do interior a gente tem a presença de ar puro, né? Então, muitas pessoas, quando da cidade grande, podemos dizer assim, da capital, quando tinha pneumonia, vinham para o interior com o intuito de se tratar, de respirar ar puro e assim melhorar.
Você pode desencadear, viu, Raíssa, alguns sintomas mais graves. Porque se a gente for parar aí para analisar, o seu organismo ele vai ficar debilitado, né? Se você não tiver um repouso, não hidratar o seu organismo, você vai ficar com o organismo debilitado. Então, você pode... Ela também matava. Por sinal, ela também, sem tratamento, ela também causava morte, tá? Ok? Próximo ponto aí, nós temos aí a leptospirose. A leptospirose, durante muitos anos, a gente escuta que é a doença do rato, né? Causada pelo rato. Porém, a leptospirose, ela pode ser transmitida não só pelo rato, mas ela pode ser transmitida por outros bichos, tá? Como, por exemplo, suínos podem transmitir, tá? Caramujo. Uhum. Outros bichos podem causar. Edson saiu da reunião. A próxima aula é do Edson, é? Alguém que saiba que eu estou perguntando. Por gentileza, sim. Ah, então ele já tinha entrado. Ah, tá ok. Então ele já tinha entrado. Vou já sair, só encerrando. Encerrando essa parte aqui. Então, a leptospirose, durante muito tempo a gente ouviu falar que era doença transmitida pelo rato, mas pode ser transmitida por outros bichos também. Quais são os seus sintomas? Febre, dores musculares, náusea, vômito, tá? Forma de prevenção da leptospirose, higienização, e você evitar ao máximo ter contato com locais sujos, como, por exemplo, pegar em lixo, ter contato com lixo, contato direto. Então, você evitar ao máximo isso aí, ter higienização dos locais e higienização também com os alimentos e a água que nós consumimos. São formas de prevenção. Quais são os tratamentos, o tratamento com relação à leptospirose? Antibióticos e cuidados que nós devemos ter. Repouso, hidratação, medicação. Por que medicação? A medicação que eu estou me referindo é a medicação para poder controlar a febre e as dores que você pode vir a sentir também por causa da doença, tá certo? Agora nós temos aí a cólera. Forma bem rápida que eu acho que o Edson vai já entrar. Ou já entrou. A cólera. Sintomas da cólera. Temos aí diarreia e desidratação, né? Causa aí uma irritação no seu intestino, uma irritação intestinal. Então, dá diarreia e desidratação. Qual é a forma de transmissão Qual é a forma de transmissão aí da cólera? Quando você ingere alimentos ou água contaminados por fezes de pessoas doentes, de doentes contendo a bactéria, tá? Por isso que é importante o cuidado com relação aos alimentos, lavar bem os alimentos, se for, se for usar legumes, cozinhá-los bem, né? A água também tem que ser bem tratada, isso daí também faz evitar de você ser contaminado pela bactéria causadora da cólera, certo? Esses são os cuidados. Lavar bem as mãos também ao sair do banheiro, antes das refeições, lavar bem os alimentos e beber água tratada. E se pega, no caso, pelo contágio, Walter, que você está perguntando? Se for pelo... Não, a cólera não pega de uma pessoa para outra, tá? Ok? Gente, ó, o Roberto já está chamando aqui minha atenção, então, vocês observem lá o Google Sala de Aula, eu vou colocar as páginas da atividade, tá bom? Um beijo, tenham uma boa tarde. Tchau, boa tarde.